Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando. Vamos iniciar mais uma aula de História. A aula de hoje eu começo com a correção da nossa última aula gravada, do dia 15 de junho. Deixo aqui para vocês uma sugestão de resposta. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um conteúdo novo, que é o processo de formação dos Estados Unidos. Esse conteúdo já está no caderno 2 do material didático de vocês. Nossa habilidade vai ser identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência aqui nas Américas. Então, nós vamos estudar a formação dos Estados Unidos. Esse conteúdo também é chamado de Revolução Americana ou Independência das 13 Colônias Americanas. Portanto, os Estados Unidos, como conhecemos hoje, vão passar por um processo de independência de 13 colônias que pertenciam à Europa. Para compreender um pouco mais sobre essas colônias e o que levou a esse processo de independência, nós vamos iniciar falando um pouco das origens. Vamos começar falando sobre o avanço das ideias iluministas. É o primeiro conteúdo que a gente estudou lá no início do ano, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que o avanço das ideias iluministas ele marcou diversos acontecimentos políticos e esses acontecimentos vão ter grande alcance e vão trazer modificações definitivas para o cenário político. Aqui no caso também, essas modificações vão chegar à América. Essas mudanças que o iluminismo vai trazer, elas vão chegar na América por meio do aprimoramento das redes de comunicação, que ocorreu na Revolução Industrial, que nós também estudamos anteriormente. Com a Revolução Industrial, foi permitido uma modernização e a criação de uma rede eficiente de comunicação, que tornou mais fácil a troca de informações, sendo realizada de maneira mais ágil, cruzando estradas e até oceanos. Então, por meio da Revolução Industrial, nós vamos ter essas ideias iluministas chegando aqui na América. E essas ideias, então, vão fazer parte do contexto da independência das 13 colônias americanas, que também, como eu disse, chamamos de Revolução Americana. Nessa questão, as ideias iluministas comprovam, o grande alcance dessas ideias e essas mesmas ideias iluministas que influenciaram a Revolução Francesa que nós estudamos também fizeram parte da construção da primeira nação livre aqui das Américas. Lembrando que as ideias iluministas, elas têm como base o ideal burguês de liberdade, que é uma das características, também a razão e o progresso, lembrando que nem nós estudamos na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, que são os ideais aí iluministas. Dessa forma, esses ideais vão ser os elementos básicos, que vão influenciar as transformações políticas e sociais entre o final do século XVI e o início do século XIX. Então, vai ser aí um longo período de transformações. Essas 13 colônias americanas eram colônias diferentes entre si. A maioria dessas colônias são colônias a gente pode dizer que são colônias de povoamento. Então, essas colônias, elas foram povoadas pelo povo inglês, que são pessoas que fugiram lá da Revolução Inglesa, que também é um conteúdo que a gente estudou. Então, essas pessoas que fugiram da Revolução Inglesa, em geral, são os puritanos. Lembrando que os puritanos tinham uma relação com a burguesia, conteúdo lá que nós estudamos também na Revolução Inglesa. Os puritanos, então, que eram burgueses, trazem já para os Estados Unidos essa ideia de uma burguesia em ascensão. E conforme vai passando o tempo e as ideias iluministas com a Revolução Industrial chegam nas Américas, nesse mesmo período
nós vamos ter uma burguesia crescente nos Estados Unidos que vai se cansar de pagar impostos para a Inglaterra, né? E aqui eu coloquei para vocês um exemplo dessas 13 colônias, né, dos Estados Unidos. E como eu estava dizendo, essa burguesia então vai se inspirar no iluminismo para construir bandeiras de revoltas, né, nesse momento. E então temos uma associação de ideias iluministas com a burguesia. Então, a independência dos Estados Unidos, ela vai ser planejada e realizada por seguidores do iluminismo, como Thomas Jefferson, e assim é como ocorreu na Revolução Francesa que nós estudamos e também depois da independência da América Latina. Desse modo, nós podemos dizer que a Revolução Americana, que aconteceu antes, tá, pessoal? Muito importante, antes da Revolução Francesa, vai se caracterizar como uma importante consequência do iluminismo. Resumindo, então, essa independência, essa formação dos Estados Unidos, nós também consideramos uma consequência do iluminismo. Esse conteúdo também do processo de formação dos Estados Unidos, pessoal, ele está na página, a partir da página 4 do caderno 2 do material didático de vocês. Apesar da expansão marítima inglesa ser tardia, nós consideramos que ela foi tardia, nós podemos dizer que os ingleses conquistaram um império colonial bem significativo, com destaque para as 13 colônias na América que pertenciam à Inglaterra. Desde o reinado de Elizabeth I, que nós estudamos lá na Revolução Inglesa, pessoal, o comércio colonial já recebia investimentos. Então, pensem lá antes da Revolução Inglesa, desde que a gente estudou a Elizabeth I, que eles já tinham recebimento de comércio colonial. Portanto, a colonização inglesa aqui na América, ela resultou numa parceria entre a coroa inglesa e companhias de comércio privadas da época. A participação dessa burguesia inglesa na colonização vai influenciar na organização social e econômica, em especial dessas colônias que ficavam mais ao norte. Então, nós vamos ter já colônias colonizadas por burgueses, né? Como eu falei para vocês, isso já vai influenciar em todo o processo de organização dessas colônias. Na América do Norte, que são as colônias que ficavam mais ao norte, era priorizado o povoamento da região, o desenvolvimento da economia local e o predomínio da força do trabalho livre dos colonos. Então, nas colônias do norte, eles tinham mais autonomia administrativa, né? Por isso, as tentativas inglesas de maior controle no final do século XVII não foram vistas com bons olhos pelos colonos, porque eles já tinham uma certa autonomia administrativa e quando a Inglaterra tenta exercer um maior controle sobre essas colônias, eles já não veem isso com bons olhos. Já as colônias mais do sul, elas atraem olhares, né, pela possibilidade de exploração econômica. Então, o sul era mais pela questão de exploração, porque nessa região era que predominavam grandes propriedades monocultoras. E também tínhamos aí a força de trabalho de escravos, que eram os escravos africanos. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem que representa os colonos ingleses povoando as Américas. Aqui mais uma imagem da chegada de colonos ingleses nas Américas. E sobre a aula de hoje, eu deixo para vocês uma proposta de atividade. Eu peço que vocês realizem as atividades da parada obrigatória, das páginas 64 e 65, os exercícios 32 a 34, ainda do caderno 1. Essas atividades, portanto, são de revisão de conteúdos. E também as atividades de revisão de conteúdos das páginas 67 e 68, realizados exercícios 13 até o exercício 16, também do caderno 1. Nós vamos fazer correção desses exercícios no nosso próximo momento ao vivo. Bons estudos, oitavo ano, e até a nossa próxima aula.